A paz de Jesus e o amor de Maria. Eu me chamo Celiane. Faço parte desse grupo de oração do Ministério para Crianças e Pregação. E o Senhor me convidou a estar aqui hoje. Não vou negar que foi uma surpresa. Amados, enquanto a nossa irmãzinha Mônica estava aqui nos conduzindo, pregando, nos formando, e ela falava de milagres, e eu fui recordando o início de tudo, né? Porque se cada um de vocês aí agora faça essa experiência, volte lá no início, de quando o Senhor te chamou a participar de um grupo de oração. Eu sei que alguns aqui o Senhor chamou a participar de um grupo de oração, e não foi nem esse grupo de oração. Foi outro grupo de oração. Eu convido você agora a fechar o seu olho, a ir lembrando como foi esse chamado. Como que o Senhor te convidou a participar de um grupo de oração? Ele usou quem para fazer esse convite a você? Como que você chegou nesse grupo? Ficou quietinho? Quando que foi chamado a servir neste grupo de oração? Qual foi o ministério que o Senhor te confiou? Você deu um sim de imediato? Você teve medo? Teve dúvidas quanto ao seu sim? Então, eu quero te dizer que isso é um milagre. Porque a gente busca milagres grandes, né? A gente vê várias pessoas testemunhando grandes milagres. Mas esse é um grande milagre. Você está aqui hoje, nesse grupo de oração, frutos do Espírito Santo, é um milagre. E aqui, olhando para vocês, eu vejo qual grande é esse milagre. Quando eu comecei no grupo de oração Nossa Senhora das Graças, eu estava lembrando quantos anos tinha, eu fiz os cálculos ali nos dedos. 15 anos atrás, aqui, já lembra, eu tenho certeza que já é velho tanto quanto eu. Aqui, gente, não tinha essa igreja. Era apenas o que, Jai? Uma cobertura. O chão, um cimento grosso. E aqui se deu início a esse grupo de oração. Lembra a primeira vez que eu fui chamada a conduzir esse grupo de oração? Eu tremia tanto, gente, eu tremia, não foi nem... Porque às vezes a gente está tremendo por causa da ação do Espírito Santo. Não, foi medo. Era tanto medo, que eu lembro que nossa irmãzinha Kelly, ela segurou na minha mão. E eu conduzi o grupo todo com Kelly segurando a minha mão. Quem segurou a sua mão? E depois, quando a primeira vez que o Senhor me convida a pregar nesse grupo de oração, Senhor, eu não sei falar, nem direito eu sei falar, né? Sou foém. E o Senhor me chama a pregar para esse povo, e o Senhor me trouxe aqui. Naquele dia choveu tanto, porque era só uma cobertura. Olha o milagre do Senhor. Ainda tremo, tenho medo, mas estou aqui hoje. Mas eu quero que você olhe essa igreja, olha ao redor. Isso é um milagre. Era só um chão batido, um telhado, e nós estamos esperando grandes milagres. E o Senhor nos chamou aqui hoje para viver essa introdução aos dons. E vou falar um pouco sobre o que Mônica já trouxe aqui, os dons de santificação. O próprio nome já diz, né? Santificação, ser santos. É os dons que nos ajuda, nos auxilia, nos convida à santidade. Quem aqui é batizado? No dia que você foi batizado, seu pai e sua mãe levou você até a igreja, naquele dia, e eu ainda era bebê. Foi no mesmo ano que eu nasci, acho que 23 de abril de 1980. Não vou falar os 80 quanto foi, porque senão vocês não sabem quantos anos eu tenho. Mas sou velhinha. E ali, naquele dia, o Senhor, então, desceu sobre mim o Espírito Santo. Deixei de ser criatura e me tornei filha amada.
filha mimada do Senhor. Certo? E naquele momento o Espírito Santo já está em mim. Quando eu vou crescendo, o Senhor entende-se que eu posso caminhar com as minhas próprias pernas. Eu já tenho consciência do que eu desejo. Então, novamente eu retorno. E eu retorno para onde? Para o crisma. Porque quando um jovem escolhe o crisma, não é o pai que obriga. O pai orienta, não é verdade? Mas é uma decisão dele, ele decidiu, eu fui batizado naquele dia, agora eu quero confirmar esse batismo, porque é isso que eu quero para a minha vida. E vocês perceberam que é um livre-arbítrio? Não é obrigatório, ninguém te obriga, é uma decisão. Então, aí no dia do seu crisma, quem lembra a data do seu crisma? Ah, você é novinha, Duda. Então, deveria também ser comemorado como a data do seu aniversário, tá bom? E ali, como a nossa irmã falou, o bispo, né, impõe suas mãos sobre nós e desce os 7 dons do Espírito Santo. Olha como é forte. Não é um, gente. Não é uma escolha, são 7. Os 7 dons do Espírito Santo. Nossa irmã também disse que o Senhor, né, após ele, o Senhor deu a vida por nós. E vamos começar então falando disso. A missão do Espírito Santo é fazer com que assumamos, que tomemos posse da salvação conquistada para nós pelo preço do sangue e pela ressurreição de Jesus. Então, o Senhor, ele deu a vida por nós. Por quê? Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E essa imagem, ela foi desfigurada. A partir de quando? Do pecado. Lá no início, Adão e Eva, com o pecado de Adão e Eva, todo aquele processo. Nossa imagem, que é feita à imagem e semelhança de Deus, Deus é perfeito, né? Então nós temos que ser perfeito também. Ela foi desfigurada. E essa imagem ela precisava ser restaurada. Aí Deus que é pai, e lembra que nós nos tornamos filhos amados? Quando você tem um filho amado, todo mundo que é pai e mãe aqui sabe. Um filho, ele é tão amado que você bate o joelho no chão, você ora por ele, você deseja o melhor para ele, você chama a atenção, ele fica chateado, ele sai emburrado, mas você continua ali. Você deixa de amá-lo por causa disso? Alguns filhos erram, né? Desvia do caminho que você mostrou desde pequeno, porque quando ele cresce, você não vai conseguir mais segurá-lo pela mão e carregá-lo para onde você quer que ele vá. Não é isso? Ocorre isso com nós também. Deus que é pai, ele quer nos carregar no colo, ele quer nos carregar na mão. Só que nós crescemos. Crescemos e começamos a fazer nossas escolhas, porque ele nos deu livre-arbítrio. E algumas vezes esses filhos amados dele, para de olhar para ele, mas ele está ali, firme e forte. Aí o que acontece? Ele envia o seu filho, o único, para que pudesse vir à terra, viver como nós, andar no nosso meio, não é isso? E esse único filho dele vai pagar um preço pelo nosso pecado. Ele vai comprar a nossa salvação. Porque é sim uma compra, não é? Ele vai comprar a nossa salvação. E vai comprar pelo sangue precioso dele, numa cruz. Olha para Jesus crucificado, foi assim, ele nos deu, ele se deu para nós numa cruz. E ele morreu nessa cruz, ele sofreu muito, muito mais do que nós podemos imaginar. Recentemente, alguns pesquisadores estavam aí estudando um pouco mais sobre o Santo Sudário e observou então que a coroa de espinho de Jesus não é da forma que nós sempre idealizamos, né? Uma coroazinha aqui, ao redor já é dolorido, mas que foi tipo um capacete. E que quando colocou, pá! Então vocês imaginam, um prego maior do que, acho que maior do que esse dedo meu, entrou em várias partes. E se eu não me engano, se eu não estiver errada, depois vocês pesquisam para vocês terem certeza, eram pregos, gente, deu mais de 50.
Vocês têm noção de 50 espinhos aqui na cabeça? A cabeça é um lugar que sangra muito, não é verdade? Então, imagina o tanto de sangue que estava escorrendo. Ele foi crucificado pelado. Descobriram que até as partes íntimas dele foi ferida. Ele foi humilhado, porque isso é uma humilhação. Tirar as suas vestes é uma forma de humilhação, não é? É tirar a dignidade do homem. Mas ele passou tudo isso calado. Ele não reclamou, ele não desistiu. E ele fez tudo isso por amor a mim, por amor a você. Ele já pagou o preço do seu pecado. Ele já pagou pela sua salvação. E ali ele morre. Mas ele não permanece morto. Porque ele prometeu que ele ressuscitaria no terceiro dia. Então, ali no domingo de Páscoa, a alegria volta. Porque a nossa salvação está inteira. Nós vamos comemorar a salvação que o Senhor nos deu. Mas aí ele precisa voltar para o papai dele, não é verdade? E ele não nos deixou sozinho. Ele vai lá para não nos abandonar, porque nós somos muito amados, gente. Vocês têm noção? Nós somos mimados. Mimados. Certo dia, Samuel chegou para mim, queria uma coisa muito, ele falou, mãe, ora por mim. Eu falei, por que você não ora? Ele falou, mãe, porque quando você conversa com Deus, Deus te escuta. Eu falei, ele te escuta também. Ele falou, mãe, você é mimada. Eu falei, você também é. Você está entendendo? Porque às vezes a gente acha só o outro é mimado. Não, o Senhor, Ele ama todos os filhos de forma igual e todos nós somos filhos mimados. O que a gente pede, Ele atende. Ele só não dá quando Ele vê que é algo ruim para nós. E aí a gente faz birra. Se joga no chão, se bate, chora, eu quero. Mas Ele compreende que não é bom. Mas aí Ele volta para o Pai e Ele fala bem assim, meu amado, daqui 50 dias, 50 dias, ele deu até o prazo, viu? Eu vou enviar para você o Espírito Santo e você não ficará sozinho. E dentro de 50 dias após a sua ressurreição, o Senhor faz o quê? Envia o seu Espírito Santo. E na Bíblia vai descrever que estavam todos reunidos. E nós estamos o que hoje? Reunidos. E ele enviou o Espírito Santo só sobre Gustavo? Só sobre Mônica. E Mônica estava aqui lindamente. Aí falou, vou enviar sobre Mônica, porque a minha filha é mais escandalosa. Não, ele enviou sobre todos. Criança, idoso, né? Jovem, homem, mulher, sobre todos. E esse Espírito Santo para nos dar força. Por que o Senhor envia esse Espírito Santo? Porque nós estamos esperando algo. Não estamos esperando algo? Nós esperamos que Ele retorne, porque Ele prometeu que viria. E Ele cumpre suas promessas. E que um dia nós estaremos na glória com Ele. Não é isso? Alguém tem dúvida? Só que durante esse tempo, Ele nos convida à santidade. Ele nos convida a andar de forma reta, correta, com Ele. Já não é mais sozinhos. Porque antes do Senhor morrer na cruz, nós éramos convidados a ser santos, mas nós andávamos de forma isolada, nós andávamos sozinhos. Lembra que no início eu falei que a primeira vez que eu vim aqui alguém segurou minha mão? Então, o Senhor fala assim, não, minha filha não consegue andar sozinha. Porque minha filha vai errar. Ela é humana demais, ela vai desviar o caminho dela. Então eu vou fazer o quê? Vou andar com ela. Aí, para que nós não andássemos sozinhos, o Senhor manda o seu Espírito Santo e nos convida a andar junto com Ele. Que Ele esteja conosco, que nós nunca estamos só. Todo mundo aqui já fez o crisma? Alguém não? Mas já é batizado. Então, de qualquer forma, nós estamos sozinhos. Ninguém aqui está só. O Espírito Santo anda conosco. Ele está aqui. Está comigo, está com você. Porém, ocorre o quê, gente? Ocorre que nós não permitimos, muitas vezes, por birra, tá? Se joga no chão e grita, e não permitimos que o Espírito Santo possa fazer em nós uma vida nova. Porque quem recebe o Espírito Santo e permite, não tem como permanecer a mesma pessoa. E ele falou assim, eu preciso então
Eu preciso, então, fazer com que os meus filhos consigam viver a santidade de uma forma mais tranquila. Ele viu que seria difícil. Aí ele vai lá e envia seus 7 dons, os 7 dons de santificação. Os 7 dons do Espírito Santo. Quando você recebe todos, você não recebe só um. E cada um tem uma função. Quando você está lá no seu trabalho, cada um não tem uma função, e é necessário que todo mundo faça a sua função para que as coisas ocorram de forma correta, da mesma forma é os 7 dons do Espírito Santo. Pega para mim, Romanos 6, 22. Quem encontrar, fazer igual a Mônica. Leia para mim, por favor. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende por fruto a santidade, e o termo é a vida eterna. Amém. A salvação, ela tem que produzir seu efeito já aqui na terra. É o Espírito Santo que restaura essa imagem e semelhança e nos dá a força para agirmos como homens e mulheres salvos. Ou seja, sermos santos. Observa que nós já fomos, restaurados. Nosso pecado ele já foi pago. E agora aqui na terra é que nós temos que ser santos. Buscar a santidade. Ah, mas é algo tão difícil, todo mundo vai dizer, não é verdade? Só que é algo que não é assim, pá, hoje eu sou santo. É uma construção. É dia a dia. Ah, mas eu sou tão torta, eu não sei fazer nada. Vamos parar para estudar um pouquinho as histórias dos santos? Qual santo que se tornou santo, que tinha uma vida perfeita? Vou pegar aqui Santo Agostinho. Já vou começar dos... Gente, todo mundo aqui conhece a história de Santo Agostinho? Não vou contar aqui porque é muito longa, mas todo pecado que você conseguir pensar, Santo Agostinho fez. Até que um dia ele entendeu que dentro dele estava o Espírito Santo e começou a viver os sacramentos. Só que, amados, quando é que vocês acham? Quando é que o Senhor prometeu, então, que enviaria todos os dons do Espírito Santo para nós? Porque parece que foi só depois de Jesus, né? Mas o Senhor já sabia tudo que nós iríamos passar. Ele sabe o que você vai viver. E desde lá de Isaías, ele já falava que enviaria o seu Espírito Santo e começa a dizer todos os dons do Espírito Santo em Isaías 11, 1, 4. Quem encontrar primeiro pode estar lendo para a gente. O Senhor ele nos exige a santidade e nos dá condições de o entendermos. Ele nos dá os dons de santificação. Ou os dons infusos ou hierárquicos. Os dons de santificação são 7. Conhecemos como 7 dons do Espírito Santo que recebemos lá na Crisma. Alguém diz amém? Isaías 11, 1 a 4. Um renovo sairá do tronco de Jessé, e um rebento brotará de suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, espírito de sabedoria e de entendimento, espírito de prudência e de coragem, espírito de ciência e de temor ao Senhor. Sua alegria se encontrará no temor ao Senhor. Ele não julgará pelas aparências e não decidirá pelo que ouvir dizer, mas julgará os fracos com equidade, fará justiça aos pobres da terra, ferirá o homem impetuoso com uma sentença de sua boca, e com o sopro dos seus lábios fará morrer o ímpio. Observe. Não é algo que só ocorreu ali depois que o Senhor foi crucificado, morreu e prometeu que enviaria. Já é uma promessa muito antes. Se a gente for buscar em Joel, lá também vai estar falando sobre essa promessa. Muito antes, porque o Senhor já sabia que precisaria enviar para nós o Paráclito, o Espírito Santo. E então envia os 7 dons, igual a Ana acabou de ler aí. E esses dons, eles são divididos em dons intelectuais e dons afetivos. Quais são os dons intelectuais? É aqueles dons
da psique, que é na nossa mente, que ele vai agir diretamente na nossa mente. Que dons são esses? É o dom de sabedoria, entendimento, prudência, ciência. Esses 4 dons são os dons intelectuais. E nós temos os afetivos. Os dons afetivos, ele vai agir no nosso emocional. O próprio nome já diz, né? No nosso coração. Quais são esses 7 dons? Fortaleza, temor de Deus e piedade. Destacando 2 dons aqui, tem uns que ele é bem importante. Todos os dons são importantes. Todos os dons são muito importantes. Mas tem uns que se destacam mais, que seria a sabedoria e o temor de Deus. Nós vamos falar de um em um agora para que a gente possa compreender melhor. A sabedoria, ela nos ajuda a fazer o que é bom. A buscar as coisas do alto, não da terra. Nos tira do relativismo espiritual a termos uma fé inabalável, um amor pela palavra e pela igreja. Ou seja, a sabedoria, quando nós pedimos o dom de sabedoria, vai nos ajudar a sair daquele relativismo. O que seria o relativismo? O relativismo é quando a gente está tipo assim, nem está quente, nem está frio. Nós estamos mornos. Nós estamos no relativismo. Eu vou para o grupo de oração, mas eu estou lá olhando o relógio porque eu queria estar onde? Na minha casa. Eu vou para a missa por causa de uma obrigação. Entendeu? Eu estou vivendo assim. Eu estou, mas ao mesmo tempo eu não estou. Então, peço o dom de sabedoria, para que o Senhor possa te ajudar a viver de uma forma melhor. E o dom de sabedoria vai ajudar nisso. A termos uma fé forte, uma fé inabalável. E a sabedoria também difere-se daquele conhecimento intelectual. Esse dom é comunicado à alma pelo próprio Deus. Então, quando eu peço o dom de sabedoria, eu peço a Deus que me dê esse dom de sabedoria. Porque a gente pensa que o dom de sabedoria é aquele dom dos livros, né? Aí eu ser inteligente, aí eu consegui compreender, passar na prova da minha faculdade ou da escola. Não. Lógico que a gente pode sim clamar o Espírito Santo que nos auxilie, que nos ajude, né? Para que tudo que eu li e aprendi, eu possa agora colocar em prática. Mas esse dom, ele não é o dom intelectual, ele é o dom realmente espiritual mesmo. De ter aquela fé inabalável, de poder ler a palavra do Senhor e compreender o que Deus quer nos falar. Porque quando a gente vai, por exemplo, quando a gente é chamado a servir, nós vamos fazer nosso momento de oração, porque todo mundo aqui faz, eu tenho certeza disso. E vai parar para fazer o quê? Escutar a Deus. É esse dom de sabedoria que nos ajuda a escutar a palavra do Senhor, a escolher o caminho correto a ser seguido neste momento, a tomar uma decisão. Vai tomar uma decisão? Peça ao Senhor o dom de sabedoria. Levantando uma pequena observação, que esse dom de sabedoria, ele é diferente da palavra de sabedoria. Nossa irmã Mônica anteriormente falou que os dons, né, que o dom, nossos dons infusos, ele é para nós, né? Então, esse dom de sabedoria que eu estou falando aqui agora é o dom para nós, para você. Mas tem os dons infusos, que ele será para o outro. Então, a palavra de sabedoria é uma palavra que o Senhor falou não para você. É uma palavra que o Senhor está dando para o outro, que é diferente, mas que depois aqui vai ser explicado um pouquinho melhor. Nós temos o dom de entendimento ou inteligência, que é aquele dom de que nos dá a graça de compreender sem precisar que alguém nos explique. Eu lembro que Mônica citava aqui Sara com relação à respiração. É esse dom de entendimento que faz eu entender que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Eu vejo? Não, não vejo. Eu posso tocar? Manualmente, não é isso? Mas quando eu peço ao Senhor entendimento para que Ele possa me ajudar a compreender. É esse dom de entendimento aqui também que vai me ajudar a compreender que o Senhor está ali. E eu vou ter certeza disso.
Ninguém precisa me explicar. Eu tenho certeza que o Senhor está ali. Este dom nos leva a aceitar, acolher a vontade de Deus em nossas vidas. Nos dá visão espiritual, nos dá conhecimento da verdade que é Cristo. Pelo dom do entendimento, o Espírito Santo nos faz entender as verdades divinas, sem que seja necessário um milagre para produzir prova. Aí eu vou ler para vocês aqui um relato de Lanciano, se eu não me engano, milagre de Lanciano, ocorrido no século VIII, onde um sacerdote, ao consagrar o pão e o vinho, teve dúvida de fé. Acho que você já até conhece, né? Será que eles realmente se transubstanciariam no corpo e no sangue de Cristo? Ocorreu então um milagre. O pão transformou-se em carne e o vinho em sangue. Até os nossos dias pode-se ver em Lanciano a carne e as gotas de sangue sem deterioração, fato já comprovado cientificamente, o que é uma confirmação de que Jesus está vivo e ressuscitado na espécie eucarística. Ainda existem muitas pessoas que não acreditam. E para essas pessoas, devemos pedir o dom do entendimento, para que elas possam acreditar sem ver. Nós temos muito essa questão de que eu preciso ver para eu poder acreditar. Talvez a gente pense até que é o outro, mas não é o outro, gente. Nós também temos muito disso ainda em nós. E o dom de prudência ou conselho. O dom de prudência, ele dá-nos equilíbrio para agir de acordo com a vontade de Deus, discernir o certo do errado. E esse dom que nos faz perguntar o que Jesus faria nessa situação. O dom do conselho nos faz caminhar com segurança. É esse dom que vai ajudar você a discernir o certo do errado. Sabe aquela dúvida que muitas vezes nós temos? Será que eu devo fazer isso ou não? Então, é simplesmente dizer, Senhor, se o Senhor estivesse no meu lugar, qual seria a sua escolha? Dá-me um conselho, dá-me o dom do conselho, para que eu possa decidir o que fazer. Então, todas as vezes que você estiver com dúvida com relação a alguma coisa, tomar uma decisão, escolher o caminho, tudo isso, peça ao Senhor o dom do conselho. O dom de ciência ou conhecimento. O dom de ciência leva-nos a reconhecer Deus como Criador de todas as coisas e a valorização de Deus. É através do dom de ciência que nós valorizamos a criação de Deus. E nós temos um santo que faz muito bem isso, que valoriza muito bem a criação de Deus, que é quem? São Francisco. Ele até falava com os animais. Não é que nós vamos sair agora conversando com todos os animais na rua, não, gente. Mas é tipo assim, que o dom de ciência, ele nos ajuda a glorificar o Senhor pelo que Ele é. A declarar o Senhor como o nosso único Senhor e Salvador. A colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida. A conseguir louvar pelo sol que brilhou hoje. A conseguir louvar ao Senhor pela chuva também, né? A conseguir bendizer ao Senhor por toda a obra da criação. É esse dom de ciência. Assim como o dom de sabedoria, o dom de ciências também que eu estou falando aqui, difere-se do dom de ciência, da palavra de ciência. Para que não haja essa confusão, mas logo será explicado sobre isso. Então, até aqui que eu falei dos dons de... que nós estamos falando sobre os dons intelectuais, observa que todos esses dons nos convidam à santidade. A buscar a santidade, a caminhar, e fica mais fácil. Observou que é um passo a passo para a gente sermos santos? E que se nós formos assim, seguindo esse passo a passo, a gente vai caminhando e vai vivendo a santidade no nosso dia a dia. Não é algo extraordinário que a gente espera grandes coisas, né? A gente espera que brilhe uma luz, né? Que seja igual o Paulo, que apareça uma luz imensa e que nós caiamos no chão e que de repente nós levantamos santos.
Não, gente, é um passo a passo. Pode ocorrer dessa forma? Pode, sim. Mas no caso aqui nós temos um passo a passo, na nossa humanidade, no nosso dia a dia, buscando a santidade nas pequenas coisas. Então, aqui, mas o que significa sermos santos? É viver como consagrado ao Senhor, separado, dedicado e comprometido com Deus, totalmente entregue à sua vontade. Ser santo é ser semelhante a Jesus, tê-lo como modelo de vida. E vou trazer uma palavrinha de São João Paulo II, que ele nos dizia o seguinte: os caminhos de santidade são variados e apropriados à vocação de cada um. Então, o meu caminho de santidade pode não ser o mesmo de Cassandra. Porque os caminhos de santidade são variados. Não existe uma fórmula. Existe um caminho, um meio. O Senhor nos deu todo o caminho com 7 dons do Espírito Santo. Mas o que eu vou seguir pode ser diferente do de Jair. Mas ambos vivendo a santidade dentro do seu ministério, dentro da sua casa, dentro da sua família, onde o Senhor te colocar. E a santidade, ele é possível a todos, desde que se abra a ação santificadora do Espírito Santo. A santidade ela pode ser para uma criança, para um idoso, para um jovem. E nós temos um jovem aí que é um grande exemplo, que é São Carlos Acutis, que ele se tornou santo sendo jovem. O que ele fez de extraordinário? Ele ia à missa todos os dias, comungava, criou uma página, um blog falando dos milagres eucarísticos. Convidava as pessoas para ir à missa e ajudava o pobre. É difícil? Não. Às vezes nós não temos a sabedoria de poder viver isso, não é verdade? E a principal missão do Espírito Santo é nos apresentar o justo juiz santos. Como o Pai é santo, para isso podemos contar com os dons de santificação. E eu vou adentrar agora aos dons afetivos. Quais são eles? Fortaleza, vamos relembrar? Fortaleza. Qual que está faltando, gente? Vocês não estão prestando atenção? Fortaleza, temor de Deus e piedade. Falta esses 3, já falei 4. Esses são os dons afetivos. Os outros, intelectuais. Os afetivos agem diretamente nas minhas emoções. O dom de fortaleza ou a coragem, ele vai agir na nossa vontade. Ele vai nos dar força para suportar nossos problemas. Sabe aquela pessoa que está lá na sua casa que você deixou doente? Você está forte e suportando porque o Senhor está dando a você o dom de fortaleza. Sabe aquele filho que se desviou e está no mundo das drogas? Você continua batendo o joelho no chão por ele, porque o Senhor está te dando o dom de fortaleza. Então, assim, aquela dificuldade que nos aparece nos nossos dia a dia, aquela doença que muitas vezes se apresenta na nossa casa, aquele colega de trabalho chato que tira a nossa paz. Vamos pedir ao Senhor o dom da fortaleza para que nós possamos passar por isso sem enfraquecer, sem perder a nossa fé. Esse dom ele nos ajuda com aqueles problemas do nosso dia a dia. Às vezes problemas pequenos, talvez outros grandes, um marido alcoólatra, um filho que está precisando de uma cura, um irmão que parou de falar com você. Então isso aí é com o dom da fortaleza. Nós temos o dom de piedade. O dom de piedade, ele vai produzir em nós afeição para com Deus. Leva-nos a viver a fraternidade, enxergarmos todos como filhos do mesmo Pai. Nossa irmã Mônica falou daí da transformação da nossa irmãzinha, deu um exemplo, que agora está ajudando todo mundo. Mas não é por acaso que ele faz isso. É porque ele recebeu os 7 dons do Espírito Santo e está vivendo sendo guiado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo nos dá o dom da piedade, que é esse dom da piedade que eu vou enxergar no outro Deus, que eu vou enxergar no outro Jesus. Lembra do início que eu falei que nós somos a imagem e semelhança de Deus? Então, eu vou enxergar no outro Jesus. E se eu ver Jesus, eu vou negar alguma coisa para Jesus?
Então, tendo o dom da piedade, eu vou ser uma pessoa caridosa, uma pessoa que ajuda o outro, vou viver em fraternidade, vou viver em comunidade. E faltou um dom, qual é? Umas duas pessoas estão prestando atenção. É o dom do temor de Deus. Esse dom, tem muitas pessoas que confundem esse dom. Quando fala temor de Deus, temor é uma coisa forte, né? Parece que é ter medo, mas não, temor é ter amor. Ter amor a Deus. Não é ter medo, não é pensar que Deus é vingativo, não é pensar que... Não, é ter amor a Deus. É reconhecer o grande amor de Deus para conosco. É respeitar. Porque Deus, ele é pai. E pai, todo pai, ele é amoroso. Deve ser amoroso. E Deus é esse pai amoroso, esse Deus cuidadoso, que nós falamos no início. Então, temor de Deus é ter amor. E se eu tenho amor para com alguém, se eu amo uma pessoa, eu tenho respeito. Não tenho respeito? É respeitar a Deus. É compreender que meu amor por Ele é tão grande que quando eu faço algo, eu sinto envergonhado. Eu quero correr para a confissão para pedir perdão. Eu não fico em paz até me reconciliar com o meu amado. Vocês que... Todo mundo que ama alguém, quando você briga ou você faz algo que magoa essa pessoa, você não se sente envergonhado? Não dá vontade de correr para essa pessoa e falar, me perdoa? E voltar à intimidade com essa pessoa? É justamente o temor de Deus que vai fazer com que eu retorne à intimidade com essa pessoa. Com Deus, que eu retorne à intimidade com o meu amado, com o meu Pai, né? A intimidade com Deus novamente. E aqui se encerra os 7 dons do Espírito Santo. Mas, como diria Padre Pio, em qualquer lugar, Deus nos vê. E Deus está nos vendo. Então, agora, eu quero convidar você, né, a pensar. Desses 7 dons que foram ditos aqui, dos dons, os 7 dons infusos, desses aí, eu estou precisando mais dos dons intelectuais ou dos afetivos? E qual é o dom que hoje você precisa? Então, eu convido você a colocar a mão no seu coração, já ir fechando os seus olhos e ir pensando em qual dom você necessita nessa manhã. É o dom de sabedoria? Você está precisando de ajuda para fazer algo? Você está precisando buscar mais as coisas do alto? É o dom de entendimento? De prudência? Está precisando ter mais fé? É o dom de ciência? Piedade? Fortaleza? Temor de Deus? Vá conversando com Deus do seu jeito. Porque só você sabe o que você está passando. E vai pedindo ao Senhor que o Senhor possa agora mostrar a você qual é o dom que está precisando. Qual é o dom que falta para a sua santificação? Qual é o dom que falta para viver a santidade em sua vida? Que você necessita neste momento.